Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Essa é a aula 3 do Candle Marubozu, a vela de força. Um padrão tão importante quando a gente analisa gráfico, que ele tem vários nomes, tá? Marubozu, vela de força, vela elefante. E lá no gráfico de barra, lá atrás era o Wide Range Bar, o WRB. Estou falando isso porque a gente tem material, tá? Vou falar do Wide Range Bar. Assim como tem as velas pequenas, Narrow Range Bar. Beleza, então, vários nomes, bem importante. A gente já viu o Marubozu em algumas situações, como ignição, como força de mercado. Temos uma visão geral dele na primeira aula, e agora a gente vai estar entendendo a interpretação e o uso do padrão como um sinal de reversão e no processo de acumulação e distribuição. Vou acrescentar também para pontos de suporte e resistência. Então, esse é o nosso objetivo nessa aula. Marubozu, tá? Então, ele vai estar ajudando o trader e o analista gráfico a ter uma visão mais ampla do mercado. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Principalmente na avaliação da relação entre a força de compra compradora e a força de compra vendedora. Ele pode também funcionar como gatilhos de entrada de reversão. E mais, ele está presente em padrões de reversão. Muitas vezes ele não é o gatilho, mas ele faz parte do padrão. Então, é legal a gente reconhecer o padrão, que ele está lá, e imaginar que estamos próximos de uma possível reversão ou algo assim, tá? Ele vai dar uma sinalização para a gente, ou até uma sinalização, muitas vezes, antecipada. A vela de força, ela pode, então, estar aparecendo aqui em alguns contextos, quando a gente fala de reversão, tá? Ele pode ser uma exaustão, pode ser uma força de reversão, pode ser um indicativo de início de processo das fases de acumulação e distribuição de Wyckoff, são 4 fases. Distribuição, markdown, que é tendência de baixa, acumulação e markup, que é tendência de alta. Distribuição e acumulação, com certeza você conhece, tá? Que é onde acontece o ombro cabeçal, ombro cabeçal, ombro invertido, é a cunha, todas essas figuras mais complexas, maiores de reversão. Topo duplo, fundo duplo, topo, topo triplo, tá? Todas essas figuras aí da análise técnica clássica. Ele pode ser uma manipulação, ele pode também ser uma confirmação da força de um suporte e de uma resistência. Então, vamos falar um pouco do contexto onde ele pode estar aparecendo para a gente identificar as fases, tá? Aqui é o ciclo de Wyckoff. Eu fiz uma representação simplificada, e vou colocar agora, que acho que pode fazer com que a gente entenda melhor. Então, o Wyckoff, ele tem uma teoria que o mercado anda em ciclos. Markdown, acumulação, markup, distribuição, markdown. Ok? Ele vai andando em ciclos assim. Um ciclo grande e um microciclo. Beleza. Então, aqui a gente tem o ciclo de Wyckoff. A primeira fase é a fase da... Aí não tem a primeira, né? Porque ele é um ciclo, vamos escolher começando do markdown, tá? Até para explicação, a gente não vai estar vendo a explicação do ciclo de Wyckoff, mas geralmente começa ou pelo a acumulação pelo markdown. Aqui pelo markdown. Então, o mercado de baixa começa a cair. Correções com velas pequenas. Essa palavra. Tem aqui um Marubozu? Não. Agora, e na sequência, na queda, pode ter um Marubozu? Pode. Nesse caso, ele está atuando como um sinal
de continuação, tá? Ou até de ignição, dependendo de onde tiver esse candle na sequência de baixa. Vou botar continuação. Poderia ser um gap de meio? Poderia. Pode estar trocando aqui um gap, tá? Beleza. Então, estamos numa tendência de baixa. A força do mercado é a vendedora. E as correções? As correções são tímidas, movimentos tímidos. E na hora que eu troco aqui, já toco um pouquinho. Tá? Movimentos tímidos. E agora eu vou fazer uma representação de uma vela de força também. Vou lá embaixo. Bom, essa vela aqui, ele pode ser de exaustão. Pode ser de continuação? Pode. Já vamos falar disso. Tá? Eu vou colocar exaustão. Beleza, estou dentro do ciclo, tem como eu saber se é exaustão ou se é continuação? Bom, se tiver muito avançado na sequência, muito volume, existe uma possibilidade de ser exaustão, tá? A primeira coisa. E a segunda coisa vai vir quando o que acontece depois dessa barra. Então, a gente vê que na nossa representação, após a barra de força, que é essa, a volta foi comedida, movimentos tímidos de alta. Mas agora eu vou fazer uma volta assim. Olha a diferença da reação das correções anteriores para essa. Então, a gente repara que aqui teve um ímpeto comprador. Ok? E aí, pegando um pouco da teoria que tem muita gente aí estudando, que é o Smart Money Concept, SMC, e que, para mim, a gente já tem tudo sobre essa teoria, né? Já tem tudo no mercado, inclusive ele pega muito do Wyckoff. Pega outras coisas também, como conceitos de fluxo, da leitura de fluxo, enfim. É até interessante que ele consegue juntar gráficos e leituras de fluxo. Mas aqui, essa reação forte vai ser o quê? A zona de demanda. Zona de demanda, porque a gente vê que o mercado entrou compra, tá? Agora, essa entrada de compra, antes entrou compra? Não, é mais uma correção, tá? Aqui tem agressão de compra. E é um candle Marubozu. Marubozu. Assim como foi o anterior. Estaria como exaustão nesse caso. Estou botando os contextos, ok? Aqui o contexto de exaustão, contexto de continuação. Agora, beleza. Está feita a reversão? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não necessariamente. Pode haver uma volta abaixo até da mínima desse candle de força, lá na zona de demanda. E aí fura o fundo e volta. Vou botar um outro Marubozu, só para ficar bem claro, só que de alta. Bom, como eu falei, né, já o SMC já pegou emprestado de Wyckoff o quê? O manipulation, ou manipulação, ou o bear trap. Porque lá no SMC ele chama de liquid. Ou seja, ele vai lá estopar a galera e consegue liquidez para montar a compra. Isso é manipulação de Wyckoff, tá? Então, não tem nada de novo aí. Mas o que a gente vai estar vendo é outro Marubozu. E nesse
nesse caso, ele está fazendo que papéis, ó, estão dentro de uma região, uma possível alta. Isso aqui é a história do mundo ideal que deu certo, mas a gente tem que sempre ver a teoria. Quando dá errado, a gente aciona o nosso stop. Mas o entendimento do processo é interessante. E nesse contexto, ele já está, na verdade, confirmando a zona de demanda. Beleza? Bom, aí o mercado agora ele vai fazer correções menores. Se na queda as correções para cima eram pequenas, agora que o mercado vai virar, entrar na fase de markup, sair da acumulação, e é essa hora que eu acho legal o swing trade, as quedas vão ser menores e as altas vão ser maiores. Tá? Aqui a gente tem o quê? Uma ignição. Então, é o Marubozu como ignição. Beleza, tá? Aí a gente vai ter, na sequência, o markup, que é tendência de alta. Correções pequenas. Agora, uma sequência aqui de alta, se a gente juntar, é o Marubozu, no Blended Candle, que já vimos. Ok? Aí o mercado continua subindo. Vamos agora fazer diferente, né? Se na baixa eu coloquei uma exaustão e um clímax de venda, poderia colocar aqui na alta. Mas vamos colocar elas perdendo força, tá? Beleza, com avanço em bloco. E aí, um Morobozu de baixa, forte. Próximo. Opa, isso pode ser o quê? O sinal de início de um processo de quê? De distribuição. É para vender? Pode ser até arriscar, digamos, mas não necessariamente. Pode ser que faça mais altas, mas a partir daqui, a partir desse Morobozu, iniciou uma distribuição. Então, ele vai ajudando a gente, não só no trade, com pontos de entradas e saída, mas a fazer a leitura. E a gente vai observando que ele também ocorre nos padrões de reversão. Vou botar um candle só para cima e o candle só para baixo. O 180 aqui. Olha como já a partir desse ponto, as correções estão sendo grandes. Até agora uma correção, né? Então, ele vai informando a gente a relação de força compra e venda, tá? Até que acaba a distribuição e inicia-se novamente o markdown. Então, então, sempre que aparecer ali as velas de força, né? É bom a gente tentar pensar, até aqui pode ser uma ignição. Opa, aqui é uma continuação. E virou tudo para baixo. Já não é, pode ser tá mais cara de reversão, processo de distribuição, só vela grande vermelha. Isso vai acontecer no meio do caminho, ó, confirmando a tendência de baixa, confirmando a tendência de alta. E a gente vai fazendo a leitura. Bom, o Marubozu, ele é muito comum em aparecer nos padrões de reversão. E eu acredito que quando ele aparece, os sinais são mais fortes. Então, alguns exemplos de padrões de reversão que você já conhece. Se não conhece, a gente tem um curso de Candlestick. Inclusive, esse material ele vai estar dentro do curso de Candlestick. E, por exemplo, o martelo invertido. Quando o martelo invertido é mais interessante? Quando você tem uma queda forte aqui, ó, que pode ser uma exaustão. Caiu para caramba, é o final da queda, chega lá embaixo, o mercado tenta subir, segunda chance do vendedor, vende, deixou aqui o pavio superior do martelo invertido e confirmou, revertendo. Então, a gente pode ter uma reversão com ou sem candles Morobozu. Mas eu acho que fica mais
interessante a leitura quando aparece, assim, maior probabilidade, né? Vamos pensar o martelo invertido de uma forma diferente. Queda, tentativa de recuperação, volta para testar mínima, entra a força, reverteu. O que é isso? Fundo, beleza? O contrário do martelo invertido é o enforcado. Se a gente tiver uma vela possível exaustão, vai se confirmar depois, né? O mercado tenta subir, ou tenta cair, volta, o comprador continua controlando, mas no final acontece a reversão. Agora eu não vou fazer uma vela de força, não. Só para você saber que nesse padrão, né, nesses padrões, a gente não precisa ter os candles grandes, tá? Mas quando tem, é interessante. Por exemplo, aqui teve no início, a volta não foi. E a gente pode estar lendo isso como um topo duplo. Foi lá em cima, voltou, tentou isso de novo, e aí foi entrando a venda. Voltou aqui, topo duplo. Outro padrão aqui é o Belt Hold. Belt Hold é um padrão pouco falado, mas ele é bem interessante. E nesse caso, precisa ter o Marumbus, tá? Porque a definição do Belt Hold é de uma vela grande, tá? Então, quedinha, vamos considerar que tem um ponto importante. Sai uma notícia ruim, o mercado está em baixa, ok? Sentimento ruim. Abre com gap de baixa, notícia péssima de manhã, só que, adivinha, reverteu, tá? Então tem o gap e depois o mercado reverte. E pode ser de cima para baixo, todo mundo quer uma ação, fazendo sucesso, chamando a atenção de todo mundo, não para de subir. Aí chegou um belo dia, deu uma paradinha. Vou pegar esse exemplo. Esse exemplo que eu coloquei foi até da Forja Taurus em 2018. Faz uma reversão assim, tá? Aí fez lá uma paradinha e tal, alguns sinais de parada ou topo, resistência, abriu com gap, como se fosse continuar e só reverter o dia todo. E aqui a gente tem um belt hold, porque teve gap. E ele foi um sinal de reversão. Então, marcoso como reversão. Então, deu para notar que ele não necessariamente ele é uma reversão. Ele pode estar dentro de um padrão. Aqui ele foi uma reversão. Ele pode estar sinalizando também o início de um fundo, o início da formação de um topo, que é a acumulação e a distribuição. Outros padrões onde ele aparece, que eu acho interessante, se no padrão o candle for grande, esses já são padrões já mais conhecidos. O Dark Cloud, que é a nuvem escura, que não necessariamente tem que ser um candle grande, aqui pode ser pequenininho e vai confirmar para a queda, tá? Mas quando a gente tem um movimento lá numa região de resistência, por exemplo, e ocorre Dark Cloud, que é a correção de mais de 50% da vela anterior, aí fica legal, né? Nesse caso, vai ser até um gapzinho lá em cima, um belt hold de venda, tá? Então, essas reações mais fortes, que não deixa de ser um 180 dos padrões de reversão, se a gente observar que existe um marubuzu no padrão, é legal prestar atenção. Vamos ver aqui alguns exemplos. Faltou a pinça. Esses padrões de gap, no day trade é difícil ter, beleza? Tem mais no gráfico diário. Agora, a pinça, e por isso que eu coloco,
que é o twist, ocorre muito no day trade, tá? Porque fecha um candle, abre o outro. E a gente pode ter nesta reversão, aposto que você já viu a pinça enquanto estava operando, vai lá em cima e volta. Por exemplo, rompimento de máxima, falso rompimento de VWAP, tá? A gente vê isso, né? Só romper só para voltar. Então, eu penso, né? É um 180, e se tiver os candles Marubozu, é mais significativa a leitura. Vamos ver aqui, então, alguns exemplos. Bom, temos aqui o Outside Universal Day, que é um padrão até de barra, não importa muito esse nome, mas olha aqui ele ocorrendo. O Outside significa que o candle atual ele vai ter a mínima abaixo do candle anterior e a máxima acima. Não necessariamente é um engolfo, beleza? A gente pode ter um caso assim, ó. Verde, tá? Aí o outro candle ele abre aqui, vai lá embaixo e reverte, termina aqui em cima. Isso é um outside day, mas não é um engolfo. É um padrão de continuação ou de reversão. Tá? Então, aqui um exemplo. Marubozu não é tão grande, mas ele tem volume, mostrando aqui uma reversão, pelo menos temporária. Aqui a explicação do outside reversal day. Um exemplo, então, da marcação de fundo. A gente tem o padrão de reversão bullish tree line, padrão de 3 linhas, aonde o Marubozu vai engolir 3 velas anteriores, mostrando força. Esse padrão, por exemplo, como eu falei, ele é a reversão. Pode ser o início também de um processo, é uma parada daquela, tá? Aí vou botar aqui um detalhe que eu acho muito importante quando a gente vai ensinar gráfico, né, para as pessoas, é que tudo é probabilidade. Então, vamos pensar nesse padrão. Ó. Vem caindo o mercado. E a gente vai ter aqui um candle forte que engole os outros 3. Exatamente o padrão que a gente está vendo. Quer dizer que vai subir, que vai parar? Não. Tem sempre uma alternativa, tem sempre um cenário diferente daquele que a gente imagina, porque tudo é probabilidade. Muitas vezes pode estar na cara, é isso. E se reverter e fizer mínima, isso poderia ser muito bem um gift, que é um presente. Gift é presente para quem quer vender. Pô, não consegui vender, estava lá embaixo, agora me deu uma chance. E aí o mercado volta a cair. Um gift. Então, sempre tem uma possibilidade diferente daquela que a gente imagina. Mas, quando surge ali o Marubozu, a gente tem que estar atento, porque ele pode estar contando uma história de reversão. Seguindo alguns exemplos, o padrão é o Snapback Universal Day, com 180 de manipulação, tá vendo? Aqui me manipulou, pego. Minha leitura, força vendedora, caiu. Voltou na VWAP, respeitou na VWAP por vários pavios superiores, mostrando que o vendedor estava atuando aqui, ó, não deixava passar para cima da VWAP. E aí, ó, foi lá em cima, rompeu, estopou todo mundo que estava vendido da VWAP, no pullback da VWAP. Essa vela foi forte, ele é uma vela grande, Marubozu, aqui está a seta azul, porque pegou os stops dos vendidos, tá? Acionou os stops. Beleza, na vela seguinte, o que ocorreu?
uma reversão da mesma intensidade. E aí fica claro que foi uma manipulação, um falso rompimento e uma reversão. Tá? Aqui podemos dizer que é um tweezer top, como eu expliquei agora. Esses padrões, quando ocorrem, olha a força da reversão. Esse é o ponto. Não são duas velas pequenas, são dois padrões grandes. Tá? Então, para mim, ganha força essa reversão. Tanto é que na sequência, ó, poxa, veio para baixo forte. O cara vendeu lá em cima e amassou para baixo. Pode ter pego gente comprada virando a mão, falso rompimento, estopando para baixo? Pode. Acelerou, tá? Então, ok. Na sequência, um exemplo, o Marubuzu como um sinal de reversão da alta, de um padrão que é a reversão dos últimos três fechamentos, que é o gatilho de base, lá de trás. Mas a gente tem aqui o Marubuzu 1 e o 12, fazendo uma torre. É o padrão de torre, que a gente também tem esse padrão aqui no nosso material. Vai lá em cima e volta. Essa parada, que é o topo lá da torre, e volta. Então, aqui ele é um Marubuzu como padrão de correção. E uma correçãozinha antes de cair, isso é normal. Seguindo, uma reversão recente na bolsa, a última reversão, a gente teve aqui um belt hold, ele abre de gap e termina nas máximas e é grandão. Marcou a reversão na bolsa e que já subiu 11 mil pontos. Começou com ó, um Marubuzu, tá? Olha como ele é importante. Então aqui vai ser um Marubuzu, um belt hold, ele abre com o gap termina lá em cima, de alta. Não importa o nome dos padrões, importa a leitura. O mercado estava com medo de recessão nos Estados Unidos, economia japonesa, desmontagem do carry trade com yen, e foi a reversão, porque ficou claro ali que o FED tinha que baixar juros, ele ainda não baixou. Só estou trazendo o contexto do que aconteceu, e a gente vê volume aqui. Então, candle, volume. Fez esse candle? Fique esperto. Ah, mas pode ser um gift? Pode. Na sequência ele começa a subir, tá? O gift teria voltado. Um Marubuzu como sinal de início de acumulação. Não sei se vai ocorrer, se é um gráfico recente. Quem for ver essa aula lá para frente, algum outro ano, vai saber o resultado. Mas aqui a leitura, por isso que eu trouxe, né? Não estou trazendo algo pronto, tá? Eu estou trazendo algo que pode acontecer ou não pode acontecer. Mas a minha interpretação do que eu estou vendo está sendo feita pelo que o mercado está me mostrando. Então, a gente tem uma possível exaustão, depois uma entrada de compra, confirmando aqui um fundo, formando uma zona de interesse, uma zona de compra, que uma ignição, tá? E o que é o ponto interessante? Isso pode ser um processo de acumulação, ó. Para ver? Dentro desse processo, por isso peguei esse exemplo, a gente está vendo venda, a vela para baixo é venda. E aí para cima, ó, mudou. Ó. Vou até trocar de cor. Vou colocar em verde. Agora, a vela de força são compradores e ascendentes. Os ascendentes. E, e, e vai. Fundo. Tá? Antes não, era fundo
Eram fundos descendentes. Fundo descendente, ó, fundo descendente. E aí vira. Isso pode ser um processo de acumulação, como a gente desenhou no início do vídeo, tá? Um exemplo é real de que está acontecendo. O futuro dirá. Ah, e lá atrás tem até um marubuzu bem chamativo. Ó. Marquei ele. Rompeu e veio para baixo, tá vendo? Né? Dando continuidade. Por que que aí não foi o início de uma acumulação? Ele seria o início de uma acumulação. Acabou sendo um gift. Desenhamos esse padrão, tá bem? Agora há pouco, com a chance, tá vendo? Eu expliquei que ele podia reverter para baixo. São aqueles casos, né? De que o que aconteceu foi a visão contrária. Verdade? Quem apostou no gift se deu bem. Aqui tem algumas coisas que eu quero pontuar. Não dava para acertar. Você tem uma média de 50, que é a linha azul, aqui obedeceu. Ah, também tem aqui, tá vendo? Mas, beleza. O ponto é que, após o candle de força, o mercado, na verdade, ele lateralizou durante um bom tempo. Olha, é um gráfico semanal. Olha, repare quantas semanas ele lateralizou. Está em meses aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, mesmo que não tenha feito uma reversão no gráfico após o Marubozu, esse que eu estou apontando, o mercado lateralizou. E aí iniciou-se uma, não acumulação, mas uma redistribuição. E a gente só soube depois, quando rompeu para baixo e caiu mais. De qualquer maneira, ele sinalizou, o cara está vendido, ficou ali 5 meses, não saía do lugar. Tá? Continuando, já nesse caso, ó, que é um caso parecido, Kendo de força, estou trocando aí, Kendo de força, Maruco Sul, estou mais acostumado a falar com Kendo. Ele sinalizou aí uma parada, tá vendo? A gente consegue perceber, uma região de interesse, de suporte, de demanda, cada um vai botar o nome que quiser, o que importa é a leitura, ou demanda, o mercado subiu. Tá? Aonde foi o primeiro sinal? Aqui. Então, eu posso estar armando um trade depois desse candle. Esse candle vai estar ajudando a minha leitura. Eu não vou comprar por causa dele. Eu falo, opa, aqui pode estar fazendo um fundo. Deixa eu prestar atenção, deixa eu ver se vai ter alguma entrada na compra depois disso. Talvez esse 180, talvez quando rompeu o padrão, testou a média em azul escura e pegava a entrada aqui. Mas a formação de parada começa ali. Essa é a região de acumulação. Seguindo, agora a confirmação da força de suporte, que não é, seria ali uma reacumulação, né? O suporte, uma reacumulação. Uma forma de medir o suporte é a reação do mercado após tocar no suporte. Então, o mercado cai, vem no suporte, tem uma reação forte, engolindo ali a última queda. Essa reação forte, ela mostra o interesse de compra, confirma a região de demanda, de suporte, e pode ser um gatilho de entrada, porque tem o suporte no nível. O mercado aqui, no caso, está em alta. Tá? E aqui para você sintonizar, é um gráfico do dólar australiano com o dólar americano, no Forex. Então, esse Marubozu
ele representa, a leitura dele é interpretada como força do ponto, demanda. E aqui, rever, nesse caso, eu destaquei no exemplo aqui, tá? Forex também. Lembrando, né, essas leituras, você pode usar no mini índice, no mini dólar, você pode usar no Forex, que são as moedas, você pode usar nas commodities, no petróleo, é leitura do price action, tá bom? Então, tem muita gente que fala, nossa, você tem um curso de Forex, gráfico de Forex, um curso de mini contratos, serve para todos, ok? Tem um ponto que eu quero também mencionar, é a minha média de 50, linha azul, ó, servindo lindamente como o ponto de suporte. Olha, reação, eu tenho um operacional, e eu realmente tenho, de reação na média de 50 como suporte ou resistência. Me mostra força? Mostrou. Aqui também, ó. Ele vem força para romper, rompeu, trocou polaridade, bate na M50 e olha a reação forte daqui. Toda hora que ele bateu na meta de 50, desse exemplo, ele mostrou força. Então, a segunda vez, você já teve a primeira, e a gente está usando ele para essa leitura. Seguindo, no mini índice, como eu falei, pode ser no Forex, pode ser no mini dólar, desculpa, mini dólar, pode ser nos mini contratos, região importante de suporte. Fica claro, né? Bateu duas vezes e fez duas reações bem fortes para cima. Se juntar os dois candles verdes, vira um marubuzu, marubuzu 2, mostrando a força desse suporte. Ó, dá para a gente reparar como que o padrão revela de força, né? Está confirmando ou atentando para a compra, para a possibilidade de alta, para a nossa leitura. Um exemplo exatamente de confirmação de ponto de força que eu fiz no euro sobre o dólar. Temos o ponto de suporte, uma primeira reação de força, meio que contrabalançando essa queda. Mercado em alta, trabalhando ó, lá atrás, acima da M50, em azul. E aqui eu usei a reação, a segunda reação do suporte de força, tá? Que é o drive. Então, é uma posição de demanda para gatilho de entrada. Sei o Marubuzu, esse último, como gatilho de entrada. Mas eu já tive uma leitura de reação de força primeiro e aquele como gatilho de compra. E esse primeiro, tá? Foi uma, vou botar entre uma dica, entre aspas, um sinal de que o ponto é importante. Que ponto? Esse suporte. Mas o interessante, esse trade real, né, que a gente fez, eu vou ter usado ele como um gatilho. Agora, a força como uma resistência, né? Um exemplo, foi lá em cima e tem aqui Marubuzu. Seria um gatilho, tá? Mostrando, confirmando a força da resistência. Uma reação bem grande lá na resistência. Já tinha feito um primeiro topo aqui em cima e o segundo, uma reação bem grande. Inclusive, aquele padrão de três linhas, né? Three lines. Só que aqui bearish three lines. Um outside day, na Natura, que já mostramos.
como formação do processo de acumulação. Então, mesmo que o mercado tenha voltado, que andou mais forte, está aqui, né? Mesmo que o mercado tenha voltado lá para os mínimos, sempre apresentou pavio inferior. E é o início, esse é um gráfico para day trade, da alta que teve depois. Qual foi a sinalização? Qual é a única sinalização que a gente tem aqui desse mercado no price action pode estar subindo? Uma queda forte, uma reação de compra. Reação de compra e o mercado não vem abaixo do início dessa reação compradora. E está na média de 50 também, mas só que de 10 minutos. Tá? Então, a informação que uma alta poderia acontecer, ela está aqui. Está aqui, ó. Ah, não podia romper, fazer lá um, uma reversão para baixo e ir? Podia, sim. O que eu estou dizendo é isso. Podia ter feito uma reversão, ó, direto. Podia, porque testa a máxima. Isso é um padrão clássico, inclusive, né? Ele testa a máxima e vem para baixo. A gente vai ver isso várias vezes. Inclusive, seria até uma coisa bem provável. Só que na sequência, e por isso que a gente não pode ficar adivinhando por ver só uma figura, a gente tem que ver o que vai acontecer depois. A gente, a gente observa que não tem força para cair. Ó. Tá vendo? Não tem força. Vem de novo, não tem força. Mas a primeira reação foi aqui, que a gente não sabia no momento. De novo, a mesma coisa, o mesmo padrão, tá? No índice de 10 minutos. Vela compradora. Depois, todas as outras velas são menores. Essa região toda. Aonde que está a pista? No Maruguzu. Maruguzu. Bom, já falamos dessa reversão da Bolsa. Esse aqui é um trade que eu fiz no dólar australiano contra o cliente japonês. É um trade que a gente já conhece das outras aulas. O trade não, a formação, né? A figura. Primeiro, como gatilho, ou como exaustão. Exaustão. E na sequência, de ignição. Porque rompe a máxima do candle de exaustão. Tá? Que a gente já conhece. E aí foi o meu gatilho de entrada. Mas eles estão aqui, tá? Velas grandes. Agora, deixei para o final aí da aula, a aula acabando. Bom, pelo que eu expliquei, o mercado está subindo. Esse é um marobuso de ignição. Está saindo aqui de uma congestão, né? Tipo um triângulo. Subiu, foi lá em cima, deixou duas velas corretivas, ou dois pavios superiores, indicando aí a possibilidade de queda, e confirmou a queda, a entrada, né? Rompeu vários fechamentos. Pá. Colocar o marobuso de reversão. Beleza, vai cair, tá? É lá aí o padrão. Só que não. O mercado virou para cima. Bom, e por que que eu coloquei isso aqui? Exatamente para te falar que é tudo probabilidade, tá? Vai ter os exemplos. Então, tá todos certinhos, que o trade foi maravilhoso,
os exemplos que a gente vai botar no livro, explicando o passado, e a gente tem que colocar que a realidade nem sempre vai funcionar. Faz parte do jogo, e tudo bem. E o trader tem que saber. Sabe o que ele tem que fazer aqui? A releitura. Poxa, rompeu o topo, ó. Será que foi uma exaustão aqui? O mercado está virando? E vai reiniciar a sua leitura. Sempre reiniciando a leitura. Novas cartas, novas probabilidades. Às vezes, probabilidades confirmando o seu jogo, para a gente fazer uma analogia um pouco. E às vezes, cartas que vão se abrir, mostrando que seu jogo já era. Você tem que trocar o fim de mesa. Marubuzu, bem interessante para cima, só que não. Mais um exemplo. E aqui, para a gente fechar, esses exemplos são no mercado Forex, e eu queria deixar uma pontuação. É um mercado que ocorre, deixa eu voltar só para ver aquela mais. Ocorre muitas situações assim, de extensão e voltar no Forex. Ocorre muito isso. E por quê? Porque sai indicador. Aí o mercado exagera. Fica esperando, sai indicador macroeconômico, exagera. A gente até usa alguns operacionais de reversão em direção à média. Divergências de alta e de baixa, afastamento da média de 50, enfim. E ocorre com bastante frequência e são bons operacionais. Tá? Mas a gente sempre sabia sobre essas possibilidades. Quero deixar claro, tudo que não passa de probabilidade de leitura. Ok? Olha só, a gente tem a correção, né, da barra de força, que a gente viu, no 100%. A gente tem uma velhinha aqui. Aí já não é tanto um Maruco, que era mais ou menos do tamanho das outras. Já iniciando queda, 50% dela. Essa já é definição de queda. Mas depois, essa volta não foi ter compra. O mercado reverteu e voltou a cair. Tá bom? Então, assim, a gente fechou essa aula 3 sobre quem andou Marubuzu. Eu desconfio que dá para operar quase que 100% usando essa leitura desses candles, né, de força, jogando dentro do contexto que a gente mostrou ali, dentro do ciclo, ok? Olhando o suporte, resistência, o que ele pode estar sinalizando para frente, o que ele está sinalizando no momento, se é gatilho, se é força de continuação, se é formação de fundo, e a prática vai estar reforçando esse conhecimento. Conhecimento sem prática talvez não tenha tanta pode ser tanta eficiência, né? Ah, eu sei falar inglês, não fala com ninguém, não está com inglês afiado. Ah, eu jogo bola, faço um esporte, não está praticando. Pode ser um faixa preta puxando aqui no esporte. Se não estiver treinando, não vai estar afiado. O mesmo no trading, o mesmo nos seus operacionais, na sua leitura, tem que estar praticando. Aprendi a opção, tenho conhecimento, não botou na prática, não serve para nada. Tá? Então, pratique e vamos para cima. Um abraço, até a próxima.